Essa aula agora é sobre educação e barbárie. A barbárie vem a ser todo ato desumano, todo ato que implica em crueldade, em algo que é considerado um crime contra os direitos mais básicos da vida humana. Então, crimes contra a vida, contra a dignidade humana, de respeito a qualquer tipo de direito mais importante, como a vida, a liberdade, a alimentação, a moradia, a segurança, né? A você ter a liberdade de crença, a liberdade de pensamento, de expressão. Qualquer desrespeito grave a isso é considerado um crime contra a humanidade, é considerado um crime de insensibilidade total, né? Algo que pode ser chamado de barbárie no sentido, então, moral, ok? Não no sentido de costume bárbaro, estranho ao nosso, como era na antiguidade, mas no sentido de algo que é totalmente desaprovado, totalmente incoerente com o sentido de civilização na modernidade, de igualdade de direitos, de uma promoção de uma sociedade mais justa e mais humana. Ora, os seres humanos então usam na modernidade, na atualidade, na história contemporânea o termo barbárie para pensar as formas mais abjetas, mais execráveis, que devem ser negadas, combatidas, né? A exemplo da escravidão, a exemplo da violência contra a mulher, contra a criança, né? O feminicídio está aumentando em todo o mundo e no Brasil está batendo recordes, infelizmente, nessa época, né? Crimes de racismo, crimes de homofobia, crimes de xenofobia, de ódio ao estrangeiro, a pessoas de outras culturas, como os indígenas, crimes de intolerância religiosa que desrespeitam quem tem uma religião diferente da sua. Isso não é tolerável mais pelas leis, mas também pela ética, pela percepção de uma humanidade que deve ser mais racional, mais tolerante e mais harmoniosa. Ora, o que a educação tem a ver com isso? O filósofo Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, até porque ele tinha vivido, ele e outros filósofos, dos quais nós vamos citar alguns em outras aulas, estudam então porque convivem no período com aquilo que foi um dos fatos mais terríveis da história humana, que é o Holocausto, né? Que significa sacrifício, e foi usado esse termo para não falar do sacrifício de animais que era feito na antiguidade pelos judeus para honrar a Deus, né? A Javé. Mas o Holocausto porque foram pessoas, judeus, ciganos, homossexuais, negros, latinos aqui da América Latina, né? Orientais, todo tipo de povo odiado pelos nazistas alemães e, consequentemente, por quem apoiava os nazistas, os fascistas italianos e outros povos intelectuais também, empresários, pessoas do povo, militares, vários setores apoiaram o nazismo, foram responsáveis pela prisão, pelo roubo dos bens, pela tortura, pelo aprisionamento em campos de concentração, campos de extermínio e pela morte, pelo assassinato brutal de várias formas de milhões de pessoas. Mais de 10 milhões de pessoas mortas entre serem presos, levados para guetos, que eram lugares sem nenhuma higiene, sem nenhuma condição mínima de sobrevivência, eram favelas totalmente sem estrutura alguma. Essas pessoas não tinham condição de dignidade e depois dali levados organizadamente em trens para os campos de concentração na Áustria, na Sibéria, na Polônia, enfim. Ora, essas pessoas foram planejadamente mortas, condenadas a trabalhos forçados, humilhadas, usadas em experiências de lobotomia, onde se abre o cérebro, e outras experiências de operação sem uso de anestesia,
sem nenhum preparo, sem nenhuma garantia de um mínimo de dignidade. Por que foi feito isso? O estudo do Adorno e de outros pensadores é nesse sentido, mas sobretudo para entender que o que gerou isso, entendendo o que gerou esse tipo de atividade, de atitude, de ato desumano, se possa combater. E aí Adorno vai achar algumas coisas. Ele vai dizer que não foi só Hitler, não foi só um grupinho, a sociedade inteira, na Alemanha e outros países, pelo menos a boa parte da sociedade, aceitou o nazismo e todos os horrores da Segunda Guerra, porque já esse germe, essa semente do nazismo já existia na cultura da Europa. Onde é que está esse germe? Aí ele fala na cultura geral e na educação. Nas escolas só? Não, nos quartéis também, mas naquilo que ele chama de coletivos. Coletivos são escolas, grupos de amigos, grupos de militares, quartéis, prisões em geral, até nos meios de comunicação. Os coletivos são grupos como torcida organizada que nós temos no Brasil, né? Grupos, times de futebol, escolas, turmas, grupos de amigos, enfim. Coletivos são grupos de pessoas que acabam influenciando você a aceitar o mal, a violência como uma brincadeira. E ele vai citar trotes violentos. Trotes que são ritos de passagem, quando você vai entrar num grupo, num clube, num time, numa torcida, numa escola, numa academia militar, você sofre trotes. E muita gente diz assim, é só uma brincadeira. Adorno vai estudar e vai mostrar que esses trotes, na verdade, como acontecia muito aqui, não sei se vocês viram casos de denúncia aqui no Brasil, muita gente morreu, ficou com doenças psicológicas ou cometeu suicídio depois de passar pela humilhação, pela violência física e psicológica dos trotes. Tanto quem passava em vestibular como quem entrava em academia militar. Muitos morriam no próprio trote, né? Então, hoje em dia, nas universidades já não se faz mais o trote de jogar alguém na água. Teve gente que morreu afogado, né? Ou de cortar cabelo à força, enfim, rasgar a roupa, humilhar a pessoa. Os trotes humilhantes foram deixados de lado, ainda bem. Mas, enfim, aquilo que parece brincadeira, o apelido pesado, brincar com o cabelo de alguém, com a aparência da pessoa, humilhar através de apelidos, ridicularizar. Adorno diz que quando isso se torna brincadeira, quando o mal do outro, quando rir do outro é humilhação, quando a brincadeira tem graça apenas para você e para o outro não, quando a brincadeira, possível brincadeira, né, a pretensa brincadeira machuca, humilha, maltrata, é violenta, ela não é brincadeira mais. Torna-se uma, como disse, violência, uma agressão. Um tipo de costume que semeia o nazismo, semeia o fascismo, semeia a desumanidade, ou seja, os costumes de brincadeira em grupos, em meios de comunicação até, quando você tem filmes, novelas e outras coisas, mais propagandas que incentivam brincadeiras de mau gosto, de respeito à diferença, intolerância, raiva, ódio, através dessa ridicularização do que é diferente, você incentiva a barbárie, a desumanidade. Então, a partir daí ele vai escrever um livro chamado Educação e Emancipação. Emancipação, liberdade, no caso de pensamento livre, emancipado, livre de quê? Livre da barbárie, livre da violência, um discurso, um pensamento e ações humanas livres de formas agressivas de lidar com o outro. E a forma de fazer isso, num trechinho lá do livro, que ele chama de Educação após Auschwitz, ele vai dizer, Auschwitz, só para lembrar, foi um dos mais conhecidos campos de concentração nazista, né? E ele diz em Educação após Auschwitz que a principal tarefa da educação após Auschwitz é fazer de tudo para que Auschwitz e coisas semelhantes não se repitam na história. O que fazer para isso? Primeiro já começamos a explicar, né? Entender como coletivos, como a sociedade incentiva a violência, como a sociedade às vezes achando que é só uma brincadeira, é só uma bobagem, é só para rir um pouquinho. Nas redes sociais se faz muito isso, né? Bullying com as pessoas, bullying nas escolas, nas redes sociais, xingamento, difamação, notícias falsas, né? Calúnias.
essas coisas destroem não só a vida de um indivíduo, mas elas fazem com que numa sociedade, e a gente vive uma coisa bem parecida no Brasil de hoje, né? Muitas pessoas acham normal querer expulsar a gente aqui do país, algumas pessoas do país, xingar, humilhar, agredir, né? Então existe uma espécie de normalização de achar que é natural agredir, humilhar, torturar, matar até. Se brinca até com símbolo de armas no Brasil, né? Isso é um perigo, isso é o que o Adorno falava, esse cotidiano, esse hábito na sociedade de achar que é brincadeira, símbolo de arma, dizer que vai matar, expulsar e tudo mais, isso é o que as ditaduras fizeram pelo mundo inteiro, isso é o que Mussolini fez na Itália e Hitler fez na Alemanha e por grande parte da Europa. Quando se leva na brincadeira esse tipo de coisa, isso faz surgir a semente e depois grandes árvores, grandes atos de barbárie, grandes e terríveis situações históricas que geram injustiça, morte e desumanidade. Então, o papel da educação é fazer ações, por pequenas que sejam, campanhas, né? Fazer palestras, conversas, diálogos e nunca deixar que se perca. Né? Hoje em dia, até hoje na Alemanha e vários países da Europa, você tem museus do Holocausto, que são lugares onde você tem lá cabelos, restos de roupas, de tudo conservado, né? Das pessoas que foram vítimas do nazismo. Você chega nos campos de concentração, eles estão lá conservados. Para quê? Lembrar de coisa ruim tem que esquecer. Não. É importante lembrar do que foi ruim, dos erros, das vergonhas, para que a gente não volte a praticá-las. Porque essas pessoas esquecem, fazem o que muita gente mentirosa faz hoje em dia, que é o revisionismo, tentar recontar a história mentindo, dizendo que o nazismo não aconteceu, que os campos de concentração eram uma mentira. Negativo. Existem documentos, depoimentos históricos que provam isso. É como aqui no Brasil, muita gente tenta negar a ditadura militar. Não, são fatos, não são historias, não são narrações. O sofrimento, a perseguição, a violência, a tortura, o assassinato foi muito grave. Não se pode esquecer essas coisas. No Brasil tem essa dificuldade, né? Muitos lugares aqui em Belém do Pará e outros lugares do Brasil que serviram para tortura, para prisões, para coisas injustas, estupro, estupravam, faziam coisas terríveis com as mulheres e crianças que eram presas pelos militares na ditadura no Brasil. Esses lugares deviam ter placas, deviam virar museus, lugares de memória, como os campos de concentração na Europa, para que nunca se esqueça o que o ser humano é capaz de fazer. Isso é importante para que se tenha consciência histórica. Tá? Esse é o papel da educação. A educação não se faz só na escola contra o nazismo, contra o fascismo. Se faz na sociedade inteira. É isso aí, galera.